Uma boa noite para vocês, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe nessa noite, nesse final de semana. Mais um final de semana aqui juntos, né? Para glorificarmos o Senhor, para ouvirmos mais da sua palavra e crescermos no conhecimento dessa palavra, que é tão maravilhosa, que tem nos abençoado. Eu tenho me sentido muito feliz em preparar as pregações na carta de Paulo aos Filipenses. Tenho crescido bastante, já não é a primeira vez que eu exponho esse livro, mas todas as vezes que nós chegamos na palavra de Deus, que nós nos voltamos para ela, nós parece que descobrimos coisas novas. Ela nos ensina sempre algo novo. Parece é uma fonte preciosa, a palavra de Deus. Encontramos muitas coisas, muitas orientações importantíssimas. E eu creio que assim como eu tenho crescido particularmente, pessoalmente eu tenho crescido, eu creio que da mesma forma o Senhor tem abençoado você que tem nos acompanhado e você tem crescido também. Fica aqui o meu agradecimento à Igreja Batista da Família, em Barreiras, Bahia, a igreja da qual eu sou pastor já há 5 anos, quase 5 anos e meio, e agradeço muito a Deus pela vida de todos vocês. Sinto muita falta de vocês, né, dos nossos momentos juntos, nosso culto presencial, mas eu creio que Deus tem nos reservado esse período distantes. Eu creio que na volta nós valorizaremos muito. Creio nisso, creio na ação do Senhor, creio no cuidado dele com todos nós, né? Comigo, com vocês. Eu louvo a Ele por esse privilégio. Também agradeço a Deus pelos que estão nos assistindo de longe, pela internet. Todos estão pela internet, mas os que não são do nosso convívio aqui na cidade de Barreiras. Muito obrigado pela tua audiência, pelo teu carinho com a nossa igreja, né? Sei que tem pessoas nos assistindo de vários lugares distantes, e sei que às vezes no domingo à noite é complicado. Alguns têm algumas programações, alguns têm o culto da sua igreja, e eu digo para você, não deixe o culto da sua igreja para assistir o nosso, não. Deixe o nosso, que ele fica no canal, depois você assiste, tá? Não se preocupe com essa questão de não, eu quero assistir, não, é outro ponto que eu gostaria até de frisar, né? É um ponto muito interessante, né? Nós não assistimos o culto, não assistimos a exposição da palavra, nós cultuamos ao Senhor. Era isso que eu queria conversar com vocês, falar, porque às vezes as pessoas que estão no contexto de casa, do lar, o sofá, mais tranquilo, mais à vontade, às vezes fica uma situação assim mais largada. Então eu gostaria de pedir para vocês que tenham um pouco mais de reverência. Eu não estou mandando que ninguém coloque uma roupa aí, se troque, vista sapato e tal, não. Você pode ficar tranquilo, mas tome cuidado. Às vezes as crianças ficam brincando para lá e para cá, correndo. Aquiete as crianças, tragam elas para perto de você, ore junto com elas, fale que é o tempo nosso de culto. Aproveite esse momento para explicar para as crianças que nós estamos vivendo um tempo de confinamento, por isso nós não estamos na igreja, e o motivo do confinamento. Então aproveite, ensine também aos teus filhos. Evite de ficar com o celular ligado, ou ficar olhando para o celular, ou ficar lá no chat. O chat foi para os 30 minutos iniciais, né? Então quem esteve lá comigo, nós já interagimos. Agora é um tempo de nós nos voltarmos para a palavra de Deus. Então tenha reverência a esse tempo, cultue ao Senhor, não assista a pregação, cultue ao Senhor. Eu creio que o Espírito Santo de Deus vai falar profundamente ao teu coração. E se não, a mensagem que vai ser pregada, se muita coisa não tem a ver contigo, você conhece alguém e você poderá depois passar e compartilhar. Mas eu creio que a palavra de Deus, ela sempre tem algo a nos ensinar. Ela é a palavra de Deus, ela sabe das nossas necessidades e ela nos trata constantemente. Então fica aqui o desafio para você que está comigo nessa noite, para não apenas assistir, mas cultuar ao Senhor durante esse nosso tempo, ok? Vamos orar então. É um tempo agora de reflexão no que teremos, o que Deus terá para as nossas vidas, e que nós possamos aproveitar esse tempo para a glória do Senhor, ok? Vamos orar então.
Querido Deus, nós te agradecemos pelo tempo, por tudo que teremos, por esses dias que estamos vivendo de confinamento. E essa tem sido a forma pela qual o Senhor tem nos proporcionado um meio de estarmos juntos. E nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus. Peço sabedoria para expor a tua palavra. E aos que estão me ouvindo nesse momento, ó Deus, que sejam alcançados pela tua palavra, que sejam confortados, que sejam exortados, que sejam, ó Deus, ensinados pela tua palavra e que cresçam para a glória do teu nome. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Nessa noite, o tema que nós vamos abordar dentro da carta de Paulo aos Filipenses nós vamos falar sobre o homem capacitado por Deus. Então, é muito interessante o assunto, a abordagem que vai ser feita hoje. Ela talvez vai fugir um pouco do que nós estávamos vindo, né? Tratando com pessoas, com a igreja, e tratando o próprio Paulo, mostrando a vida dele, as posturas que ele tinha. E hoje nós vamos ver uma pessoa específica que estava com ele, né? Vamos falar de Timóteo, né? Era um companheiro que o apóstolo Paulo tinha, e nós vamos ver como Deus usou a vida dele, como Deus capacitou ele, deixou o Timóteo, deixou ele assim numa condição de uma pessoa diferenciada para fazer a obra de Deus. Então, o homem capacitado por Deus é o nosso tema de hoje. O que é uma pessoa capacitada? É interessante você entender isso, para que na exposição fique mais claro o que eu quero passar para você, utilizando a palavra de Deus, extraindo das Escrituras. Uma pessoa capacitada é uma pessoa habilitada, uma pessoa preparada, uma pessoa que após treinamento se tornou competente para exercer uma função. Então, é a ideia que nós temos por trás do texto de hoje, e a nossa frase que resume o sermão de hoje é que é diferenciado o homem que por Deus é capacitado. O homem que é capacitado por Deus, ele é diferenciado. As posturas, as atitudes, a caminhada, as ações, as reações dele são diferentes. Então nós vamos nessa noite entender essa questão de um líder capacitado, a importância de líderes capacitados nas igrejas atualmente. Atualmente nós vivemos momentos difíceis, uma dificuldade muito grande de encontrarmos líderes capacitados. Talvez nós tivéssemos que escrever algo assim, uma faixa: procura-se líderes capacitados, né? Procuram-se líderes. O mundo tem necessidade de líderes. E onde estão os nossos líderes? São capacitados? Muitas vezes até diplomados, mas não capacitados. Eu já vi uma situação específica, muito tempo atrás, de uma pessoa que eu conheci, em pouco tempo que conheci, em um dia ele era o irmão fulano, no outro dia ele era o pastor ciclano. Eu fiquei assim, né? Foi de um dia para o outro, uma pessoa que se auto-intitulou um pastor, um líder, com um programa de rádio bem atuante. A gente via falta de capacitação, via naquele homem, um homem que ele não tinha chamado de Deus. Então existe muito disso, muitas pessoas que se intitulam, né, pastores, presbíteros, né, e por aí vai, bispos, sei lá, tantos títulos, mas na realidade a pessoa não é capacitada. E o apóstolo Paulo, aqui, quando escreve a carta aos Filipenses, ele vivia situações que não eram fáceis. Ele tinha também problemas para ter pessoas capacitadas ao lado dele. Nós vamos ver ao longo da exposição de hoje, pessoas que realmente vestiam a camisa, pessoas que eram diferenciadas na caminhada da igreja naqueles dias. Quando ele estava preso, sem saber o que ia acontecer a ele nos dias que ele tinha pela frente, ele tinha ideia de que poderia ser liberto, e realmente foi. A igreja estava orando, ele foi liberto, mas depois, acusado de colocar fogo em Roma, ele é novamente preso e é decapitado. Ele não foi crucificado, porque um cidadão romano não poderia ir para uma cruz, e ele, como cidadão romano, foi decapitado.
Então ele escreve nesse período de prisão aos filipenses, dizendo que via em Timóteo características para ele ser o líder da igreja em Filipos. Timóteo era neto de Lóide, filho de uma judia chamada Eunice, e o pai dele era grego, era um homem grego. Paulo encontrou esse jovem na sua segunda viagem missionária, quando ele passava pela cidade natal de Timóteo, quando ele passava por Listra. Isso está registrado lá em Atos, capítulo 16, versículos de 1 a 4. Paulo, então, conhecendo aquele jovem, o jovem Timóteo, que deveria ter entre 18 e 20 anos, mais ou menos, ele leva ele para estar com ele em suas viagens. E a partir de então isso foi frequente, inclusive eles passaram juntos por Filipos por um tempo. Timóteo se tornou o braço direito do apóstolo Paulo e acompanhava ele durante boa parte das viagens dele, dos locais para onde ele ia, ele sempre estava junto, inclusive na prisão, onde ele se encontrava aqui quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos filipenses. Hoje eu quero ver juntamente com vocês esses escritos, escritos em que Timóteo estava junto com o apóstolo Paulo e ele pôde participar do que Paulo escreveu aqui. Filipenses capítulo 2, versículos 19 ao 23, nós vamos ver hoje 3 características que tornavam Timóteo diferenciado e que o capacitavam para exercer o ministério junto aos irmãos lá em Filipos. Hoje nós vamos ver essas 3 características. A primeira, ele se interessava pelos outros, versículos 19 e 20. A segunda característica, ele priorizava as coisas de Deus, está lá no versículo 21. E por último, a terceira característica, ele foi aprovado para o serviço, versículo 22. Então se interessava, priorizava Deus e foi aprovado para o serviço. Características interessantes, que estudando aqui, eu procurei assim alinhar a minha vida ao que eu fui estudando, ao que eu fui vendo nesse trecho, como é que eu tenho andado, como tem sido o meu interesse pelas pessoas, a minha prioridade às coisas de Deus e a questão de ser ou não aprovado para o serviço. Eu fiz aqui, passei a minha vida aqui, passei aqui como se fosse num raio-x, avaliando como eu tenho caminhado. E eu gostaria que você que está me ouvindo, que tem chamado para o ministério, chamado ministerial, ou você que tem contato com alguém, observe e veja as orientações, o que Paulo traz dentro desse trecho, um trecho curto, capítulo 2, 19 ao 23, é um trecho curto, mas tem 3 pontos importantes, e eu creio que será muito bom para mim, para você, para nós, ok? Vamos ver então essas características que Timóteo tinha, que Paulo, vendo essas características nele, ele se sente encorajado a indicar o jovem Timóteo para os filipenses, para que eles tivessem ele juntamente com a igreja ali na cidade de Filipos. A primeira característica que nós vemos aqui, nos versículos 19 e 20 do capítulo 2, é que ele se interessava pelos outros. Timóteo tinha um interesse grande, e nós vamos ver aqui nesses 2 primeiros versículos. Versículo 19 e 20, tá? Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém como ele, que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Esses 2 versículos inicialmente. O apóstolo Paulo se refere a Timóteo, aqui nesse trecho, como alguém que possuía um interesse genuíno pelas coisas referentes às pessoas. Ele tinha esse interesse. Timóteo se preocupava com o bem-estar dos filipenses como quem tem laços de sangue. O trecho aqui nos fala, não tenho ninguém, Paulo falando aos filipenses, não tenho ninguém como ele, como Timóteo, que tenha interesse sincero. A ideia, ele é uma pessoa da mesma alma ou da mesma mente, do mesmo sentimento de vocês. Ele é uma pessoa que é exatamente parecido com vocês. Ele tem todas as características que se encaixam para caminhar junto com vocês. Essa é a ideia. Provavelmente, o apóstolo Paulo orava por eles
pelos irmãos de Filipos e tinha o cuidado de sempre se informar da situação em que eles se encontravam. E sabia das necessidades que eles tinham e via em Timóteo uma pessoa que poderia estar junto com aquela igreja suprindo as necessidades. Depois que Epafrodito chegou em Roma com a oferta mandada pelos filipenses, Paulo escreveu para agradecer a eles, para aconselhá-los em relação às notícias recebidas. Timóteo resolve também assinar a carta. Ele estava junto, tendo o seu nome mencionado lá na saudação. Essa é a forma que eu quero dizer de assinar. Ele estava junto lá, então participou. Lá no capítulo 1, versículo 1, nós vemos claramente isso. Como nós estamos quanto ao interesse pelos nossos irmãos, pela nossa igreja, pela caminhada, o dia a dia da igreja, e muito mais agora, confinados, né? Eu tenho visto muito nesse período de confinamento, muitas pessoas um pouco distantes, e isso tem me preocupado. Eu estava falando com uma pessoa hoje sobre essa questão, essa situação. Existe um interesse muito grande pelas minhas necessidades, pelas minhas preocupações, e os outros? Como estão os outros? Os outros estão confinados. Eu estou bem independente dos meus irmãos, eu só estou bem, né? Algumas pessoas, não, eu estou muito bem, e não se preocupam com os outros. Eu só estou bem se os meus irmãos estiverem bem. Se não estão bem, como é que eu posso falar eu estou bem? Sabendo às vezes que um irmão, que uma irmã, que uma pessoa está passando uma dificuldade, está passando uma necessidade. Então nós precisamos estar bem se os nossos irmãos estiverem bem. Quando foi a última vez, eu quero até perguntar para você aqui, qual foi a última vez que você ligou ou trocou mensagens com algum irmão da nossa igreja, ou da sua igreja, você que não é daqui de Barreiras, da Bahia, né? Alguma mensagem perguntando sobre a saúde, sobre a família, sobre o confinamento. Como é que vocês estão aí? O que vocês estão fazendo? No começo do confinamento, eu me lembro que eu passei uma mensagem para todos os membros da nossa igreja, pedindo para eles me falarem como que eles estavam passando o confinamento, o que eles estavam fazendo, né? Interessado em saber o que estão fazendo, por que estão fazendo, como estão se sentindo, né? Eu fiz contato com eles agora há poucos dias, novamente fiz, mas isso não é uma função apenas do pastor, mas de outras pessoas que estão sendo treinadas para o ministério. A nossa igreja, nós temos um grupo de pessoas, de líderes, que estão à frente dos círculos de convivência na igreja. Nós temos 3 grandes círculos e temos líderes, né? Temos o primeiro líder, o segundo e um casal, são 3 casais, na verdade. Um casal líder principal, um casal auxiliar e um casal de suporte, de apoio. São ao todo 9 casais que nós temos, 9 casais que estão envolvidos, e eu tenho falado com eles, façam contatos, vejam como as pessoas estão. Então a orientação que dou, porque eu sei que é importante as pessoas verem que tem pessoas que Deus tem levantado para cuidar delas, que estão interessadas com o dia a dia delas, pessoas que se preocupam, pessoas que não se aquietam, querem saber, não se aquietam no bom sentido, querem saber como estão, se dispõem a orar, ligam, falam, e às vezes quando a situação é uma situação mais complexa, entram em contato comigo e nós podemos ajudar as pessoas. Então vemos às vezes, nesse tempo, um esfriamento de alguns líderes, e a minha palavra nesse momento é para você, líder: acorde, desperte, faça alguma coisa, tá? Não entre naquele estágio naquela letargia espiritual, aquela indiferença. É responsabilidade de todos nós. E se você está num período de treinamento, você que é de outra igreja, você que é auxiliar, pastor auxiliar, ou é um diácono, ou é um cooperador na igreja, exerce alguma função, é tempo de se envolver. E essa é uma característica interessante, tá? Que nós vemos aqui nesse trecho de hoje, né? O Timóteo se interessava pelos outros, e Paulo via constantemente as posturas dele. É interessante que quem está à frente do ministério, como eu estou à frente dessa igreja, Igreja Batista da Família, eu sempre estou observando e pessoas que demonstram interesse por outras, elas se destacam, e eu louvo a Deus por isso, e procuro investir para ver que não seja apenas
a questão do interesse, mas os outros pontos que nós vamos ver hoje ainda que sejam vistos nessas pessoas, né? E isso é muito bom. Então, a questão às vezes de falarmos com pessoas. Esses dias eu conversei com um amigo durante muito tempo, entrou na madrugada, conversa de problemas que ele estava enfrentando ministerialmente, e no final ele já era próximo a 2 horas da manhã, a gente conversando, e eu falei com ele, né, bom, que Deus te abençoe, vou estar orando e tal. Ele, então tá, Deus abençoe, até breve. Eu falei, peraí, vamos orar. E aí eu pude ali naquele tempo de oração, eu conversei com ele durante muito tempo, naqueles momentos, aqueles minutos que eu tive ali para orar, para falar com Deus sobre aquele querido, eu pude expor diante de Deus os momentos difíceis que ele estava vivendo. E foi muito importante. Eu não sei se você já experimentou em momentos de dificuldades, de angústias, momentos às vezes que nós parece que não temos para onde correr, e alguém conversa contigo e depois da conversa uma oração é feita. Como você se sentiu? Como nós nos sentimos? Nós nos sentimos encorajados, nos sentimos assim como que temos pessoas juntas conosco, existe interesse por nós, isso nos anima. E foi muito joia, foi muito gostoso estar com aquele meu querido, né, uma pessoa que eu tenho assim, prezo muito, né, na caminhada dos anos que já nos conhecemos, e orar com ele, e hoje, né, já falando com ele novamente, perguntei, e aí, como é que você está? Como é que estão as coisas? Então, querendo saber, interesse por pessoas. Isso não deve partir só de mim, como eu estou falando, como pastor, mas deve partir de vocês também, na caminhada da igreja. Paulo era o líder principal, Timóteo era alguém que estava sendo treinado, estava caminhando com ele. E Paulo via esse interesse, isso encorajou Paulo, e Paulo foi investindo nele. E nós vemos que para frente ele foi uma bênção no ministério, porque nós passamos, eu envelheço, eu vou, e quem vai assumir, para quem eu vou passar o bastão? Muitas vezes eu oro por isso, né? Oro por isso. Quanto tenho caminhado, e sempre, se você não sabe, o pastor sempre está procurando novos líderes. Ele olha para a igreja, ele olha para cá, para lá, e sempre ele está procurando alguém para investir. E essa característica, pessoas interessadas, né, por outros, às vezes nós não encontramos, mas é uma postura básica. Então, quando tiver contato, que conversar, que telefonar, ore ao final, tá? Não deixe passar oportunidades. É muito importante nós nos dedicarmos uns aos outros, procurando estar sempre informados em relação aos nossos irmãos. Timóteo se interessava, e vinha de Deus aquele interesse. O amor de Deus no coração dele é algo que é tão forte que nós não sabemos explicar muitas vezes. Tem pessoas que não têm nenhum interesse, que não se preocupam com outras, mas um líder chamado pelo Senhor, que tem um chamado, ele tem que ter essa característica, ela é fundamental, se interessar pelas pessoas, né? Um pastor, ele tem o quê? Ovelhas, pessoas que ele cuida. Se ele não se interessa, que pastor é esse? Infelizmente nós temos pastores hoje que não têm ovelhas, que às vezes estão envolvidos em questões administrativas, em outras funções, não têm ovelhas, e às vezes eu questiono esse chamado. Eu vejo que o chamado ministerial é para estar cuidando de pessoas, é para estar envolvido com pessoas, e para mim é muito difícil ver um pastor que não tem ovelhas, que não cuida. Ele cuida de quê? Ele pastoreia o quê? Entendeu? Então, vocês que estão me ouvindo, né, que Deus tem chamado, Deus tem dado o toque dele, te mostrado que quer te usar na obra dele. É tempo de você se envolver e de você se interessar por pessoas, tá? O apóstolo Paulo aqui, nesse trecho, no versículo 20, ele falou, não tenho ninguém como ele, que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Ele não tinha ninguém, ele tinha uma pessoa. Imaginem o apóstolo Paulo, o homem que ele foi, o quanto ele escreveu, o quanto ele influenciou a igreja do primeiro século. Ele não tinha ninguém, ele só tinha Timóteo, só tinha um. E quantas vezes no ministério nós nos encontramos assim? Às vezes quando temos um, nós já nos damos por satisfeitos. Eu já tive um período da minha vida ministerial que eu não tinha ninguém. E nós começamos a orar, eu e minha esposa, para que Deus levantasse alguém,
né, para estar juntamente com a gente no ministério, isso há uns talvez 12, 13 anos atrás, e Deus levantou uma pessoa muito nova na fé, e eu tinha muito cuidado, porque era novo na fé ainda, era considerado um neófito, e tê-lo na caminhada, já exercendo algumas funções, e Deus foi dando sabedoria, e ele foi crescendo, e eu pude ver exatamente essa característica nele, interesse por pessoas. E o que Paulo falou aqui no versículo 20, né? Não tenho ninguém como ele que tem interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Então naquele período eu não via ninguém como ele que tinha interesse pelas pessoas, pela caminhada da igreja, e investi na vida dele. Graças a Deus eu vi o quanto ele cresceu, e onde está hoje, não está mais conosco na nossa cidade, mas onde está ele é instrumento de Deus, investimento no reino, e eu louvo a Deus por esse privilégio. Então, como falei no princípio, é diferenciado o homem que por Deus é capacitado. Quando Deus capacita é diferente, não adianta, ninguém tira, ninguém muda, são posturas firmes, posturas humildes, não precisa ninguém ficar exaltando, naturalmente as coisas acontecem e o próprio Deus exalta no tempo certo, conforme a Bíblia nos orienta sobre isso lá na primeira carta de Pedro. Nós vimos então que Timóteo se interessava pelos outros, e eu quero ver com vocês a segunda característica agora, interessante, é que ele priorizava as coisas de Deus. Versículo 21, para nós refletirmos. Versículo 21 diz o seguinte: pois todos buscam os seus... Olha só, ele falou no versículo 20, não tenho ninguém como ele que tem interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. É o que ele relata aqui no versículo 21. Um outro aspecto exemplar de Timóteo era a sua aplicação em buscar aquilo que era de Cristo, as coisas de Deus. Esse aspecto nós interpretamos pela diferenciação que Paulo faz do proceder de Timóteo com o dos demais companheiros dele, né? Todos buscam os seus próprios interesses e não os de Cristo. Os outros cooperadores de Paulo gastavam o seu tempo à procura dos seus próprios interesses, enquanto que Timóteo era diferente, ele era diferenciado, as posturas dele, a caminhada dele era em torno dos interesses de Cristo, não dos dele. E nós vivemos dias em que tem muitas pessoas que buscam só o seu interesse, pessoas que buscam os interesses de Cristo, os interesses da obra de Deus, são poucas nos nossos dias. Ele procurava seguir, o apóstolo Paulo, Timóteo procurava seguir os conselhos do apóstolo Paulo, como aquele que ele escreveu para os Colossenses, lá no capítulo 3, versículos 1 a 3 de Colossenses. Eu quero ler com vocês, é um trecho interessante para nós refletirmos. Colossenses capítulo 3, versículos 1 a 3, diz o seguinte, Colossenses 3, 1 a 3, portanto, já que instruções que o apóstolo Paulo estava dando aqui para os colossenses, para um viver santo, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Então, nós vemos aqui mais ou menos uma forma onde o apóstolo Paulo via Timóteo encaixado, né? Procurem as coisas que são do alto. Timóteo procurava as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Então, é muito tranquilo para um líder, para um pastor que observa futuros discípulos, futuros pastores, futuros líderes, futuros presbíteros. Quando ele começa a observar uma pessoa que está caminhando dessa forma, ressuscitou com Cristo, o Espírito Santo habita nele, como nós vimos na semana passada, né? Nasceu de novo, né? Nasceu de cima,
né? Não é um crente nominal, é um crente genuíno. Ele procura as coisas que são do alto, ele mantém o pensamento nas coisas do alto, e isso era o que o apóstolo Paulo via em Timóteo. Isso era encorajador, isso é encorajador para um pastor, para um líder de uma igreja, para um presbítero que está à frente de uma igreja, ver pessoas que têm essas posturas, e era uma postura vista pelo apóstolo Paulo em Timóteo. Eu imagino o quanto encorajava Timóteo, o quanto Paulo se sentia encorajado olhando para Timóteo, vivendo aqueles dias difíceis, preso ali, que queria tanto estar, propagando o evangelho, pregando o evangelho preso, mas ele consegue olhar, e dentro da ideia desse livro, que tem a palavra alegria 16 vezes, ele conseguia olhar para Timóteo e ter alegria, contentamento, porque via uma pessoa comprometida com o evangelho, que tinham características tão importantes, que eram necessárias para um líder. Assim como naqueles dias, todos buscavam seus próprios interesses e não priorizavam as coisas de Deus, acontece hoje também da mesma forma. Eu tenho falado que essa pandemia, ela está dando uma peneirada. Eu creio que no pós-pandemia nós teremos muitas pessoas que vão ajustar suas vidas, que vão caminhar bem, mas nós teremos muitas pessoas que elas definitivamente vão pegar outro caminho, vão pegar outro rumo, né? Vão continuar buscando os seus próprios interesses, não priorizando as coisas de Deus. E eu clamo a você que me ouve, acorde, meu querido, acorde, minha querida. Cuidado com a priorização das coisas desse mundo, com os teus próprios interesses. Não digo que você largue os teus interesses, que largue as coisas que você precisa cuidar, não, cuide das suas coisas, cuide do que você tem que fazer, mas não largue as coisas de Deus. Pare e pense na forma como você tem andado, onde tem ficado os teus interesses, onde tem ficado. Cuidado com isso. O que pode nos levar hoje a ter um estilo de vida assim, né? Vamos avaliar a nossa motivação. O que é mais importante para mim e para você hoje? Os meus interesses ou os interesses do Senhor? É algo que às vezes fica muito a desejar. O que tem sido mais importante para você hoje? Mateus capítulo 6, versículo 33, tem aqui um trecho curto, 2 versículos que falam claramente ao meu e ao teu coração diante dessa questão dos interesses, do que buscamos, das nossas preocupações. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Olha só como é que ele finaliza aqui. Basta a cada dia o seu próprio mal. Isso aqui é Jesus falando no Sermão do Monte, capítulo 6 de Mateus, versículo 33. Eu creio que quando Jesus falou isso aqui para a multidão, no momento em que ele estava pregando o Sermão do Monte, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Eu creio que muitas pessoas estavam buscando os próprios interesses. Muitas pessoas estavam com a mente longe, pensando em outras coisas, né? Se preocupando com o dia de amanhã. Não se preocupem, o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal, deixa lá. Então tem pessoas que elas já estão buscando seus próprios interesses e olhando amanhã e pensando no pós-pandemia, como vai ser, o que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou viajar, vou aqui, vou ali. Calma. Basta a cada dia o seu próprio mal. Devemos avaliar as nossas prioridades hoje, agora, é urgente. A leitura da Bíblia está fazendo parte do meu dia, do teu dia. Pense aí. Eu tenho falado muito aqui, a leitura da Bíblia ela nos norteia, ela nos orienta, ela nos dirige, é o nosso manual. E muitas vezes a leitura da Bíblia está ficando em segundo plano. Então as orientações e as direções são para buscar os próprios interesses mesmos. Aqui que nós encontraremos orientações para buscarmos os interesses do Senhor, para investirmos as nossas vidas, para nos interessarmos por outros,
para priorizarmos as coisas de Deus. É aqui que nós vamos encontrar. E às vezes ficamos tão alheios a tudo, tão preocupados com pandemia, com isso, com aquilo, com não pode isso, não pode aquilo, não pode... Deus está no controle, faça a tua parte, busca o reino de Deus em primeiro lugar e todas as demais coisas serão acrescentadas à tua vida. Essa é a ideia que nós temos aqui. Palavra de Deus, oração, conversa com Deus, tempo a sós com Deus. Senhor, é isso que está se passando, é isso que eu estou sentindo. Você não deve se envergonhar, em você e Deus. Abra o seu coração, abra ele completamente, coloque diante dele a tua vida, passe a priorizar o relacionamento, comunhão com ele. Você vai ver como você vai passar melhor por esse tempo, como você vai aprender melhor. Senhor, eu estou aqui diante de ti, Senhor, tu sabes as angústias que eu passo, o que tu quer me ensinar nesse período? Me mostra, Senhor, me dá clareza para que eu entenda, para que eu veja, me dê discernimento. Busca o Senhor, Ele vai te dar clareza, Ele vai te dar discernimento, e você vai se sentir encorajado, sabe? Investindo nas coisas de Deus, priorizando as coisas de Deus. Quando priorizamos o relacionamento com Deus, somos capacitados por Ele, e consequentemente somos pessoas diferenciadas para o serviço, para a obra dele. Então é diferenciado o homem que por Deus é capacitado por ele, e nos tornamos diferenciados. Não estou querendo dizer diferenciado melhores que os outros, não. As posturas, a caminhada, relacionamento com Deus através da leitura da palavra, relacionamento com Deus através da oração, relacionamento com as pessoas, tendo posturas piedosas, a ideia de piedosa e prática da palavra, tanto as pessoas olhando para mim e vendo posturas piedosas, como também eu influenciando pessoas, orientando pessoas a serem piedosas, a caminharem de acordo com as Escrituras. Se eu não tenho contato com as Escrituras, o que eu vou passar para as pessoas com quem eu tiver contato, né? O que eu vou mostrar para as pessoas no que se diz respeito a priorizar as coisas de Deus? Eu não tenho nada. A Bíblia fala que a boca fala do que está cheio o coração. Se o coração está cheio de quê? De amargura, de ira, de raiva, de aborrecimento, de revolta, e sabe, tantas coisas e tantas reclamações e contra, porque veio esse vírus, e porque isso, e porque aquilo, coração e mente tão cheio de porquês, tão cheio de interrogações. Deus tem as respostas para as nossas interrogações, e nós temos que nos aproximar dele e priorizar as coisas dele. E aí a coisa vai andar de forma diferente, as nossas vidas serão diferentes, né? Seremos diferenciados realmente, quando Deus vai nos capacitando. As pessoas vão nos procurar, as pessoas vão se interessar em ouvir um conselho nosso. Tem pessoas que não querem ouvir outros de forma alguma. De repente chegamos e começamos a conversar, e vamos devagarzinho nos tornando amigos. Daqui a pouco estou falando da palavra de Deus. Deus vai capacitando aos poucos, e nós vamos nos tornando pessoas diferenciadas. Como já falei, não por sermos melhores, mas por sermos instrumentos das mãos do Senhor, e o Senhor usa. Agora, como Ele vai usar alguém que não conhece nada das Escrituras, que não lê a Bíblia, que não tem vida devocional, que não tem vida de comunhão com Deus, que não ora? Como Ele vai usar? Usar para quê? Ele capacita na hora. Ele capacita, realmente Ele capacita, mas a necessidade do contato, da caminhada com a palavra de Deus, da caminhada em oração, da caminhada de uma vida piedosa, praticando a palavra de Deus, para fazer a diferença nesse mundo onde nós estamos. Já falei várias vezes aqui para trás, para que o mundo olhando para nós possa ter uma boa leitura, porque senão a leitura é péssima. Então, palavra de Deus constante, oração, vida devocional, isso vai nos capacitar da parte de Deus para sermos pessoas diferenciadas no mundo em que estamos vivendo. Então, nós vimos inicialmente que Timóteo se interessava pelos outros, e agora vimos que ele priorizava as coisas de Deus. E para fechar aqui, nós vamos ver a última característica, a terceira característica que o apóstolo Paulo via em Timóteo. Ele foi aprovado para o serviço, versículo 22, muito joia, né? Se interessava pelos outros, priorizava as coisas de Deus, e agora vem aqui o fechamento. Ele foi aprovado para o serviço. Versículo 22 diz:
Mas vocês sabem, o apóstolo Paulo falando aos filipenses, vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do evangelho como um filho ao lado de seu pai. É fantástico ver isso. O testemunho do apóstolo Paulo a respeito do jovem Timóteo. Vocês sabem, vocês conhecem, né, que Timóteo foi aprovado. Ele é um exemplar de valor comprovado, é a ideia dessa palavra aqui. Porque serviu comigo, andou junto comigo no trabalho. Tem um texto que eu tenho decorado, eu gosto muito, está lá em Tiago, capítulo 3, versículo 13. Diz o seguinte, esse trecho: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Esse versículo eu gosto demais dele. O bom procedimento de Timóteo era um sinal de que ele era capacitado por Deus. As pessoas viam que ele era diferenciado nas suas atitudes. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, é a pergunta de Tiago aqui, que demonstre por seu bom procedimento. Então é algo que nós é aconselhado a demonstrar como bom procedimento. E como é que vai ser isso? Mediante obras praticadas com humildade. Ninguém precisa ficar sabendo, não. Eu estou praticando aqui, eu estou fazendo, alguns estão vendo, né? Daqui a pouco ninguém nem está vendo mais e eu vou embora e vou indo. E quem fez? Quem foi que esteve aqui? Ah, não sei, tá? Foi uma pessoa assim, foi um jovem, foi uma senhora, foi um rapaz, foi uma criança, passou por aqui. Bom procedimento, deixa marcas profundas, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. A sabedoria que vem de Deus. Deus capacita e humildemente nós vamos caminhando e vamos fazendo as boas obras para as quais o Senhor nos chamou. Paulo diz que os filipenses conheciam o caráter de Timóteo, o caráter aprovado, pois ele havia servido como um filho ao pai. Dentro do contexto aqui hebraico, a relação de trabalho entre um filho e um pai era de aprendiz e professor, tá? Dentro do contexto judaico, desculpe, eu falei hebraico. Tá? Geralmente os filhos aprendiam dos pais um ofício, o ofício do pai. E nós vemos aqui, temos o exemplo bíblico mais conhecido, o exemplo de Jesus, um carpinteiro. José era o carpinteiro e ele aprende a profissão de José. Paulo nos traz uma ideia aqui de que Timóteo tinha aprendido por meio do exemplo que Paulo dava a ele. Ele aprendeu como proceder na vida cristã e já havia comprovado isso aos filipenses. Então não foi apenas Paulo que observou, mas os irmãos lá da igreja de Filipos também tinham observado, tinham visto, e Paulo relembra eles. Ele esteve aí junto comigo, vocês viram? Certamente ser aprovado para o serviço é uma exteriorização das atitudes de Timóteo, do seu interesse pelos outros e da sua forma de priorizar Deus em sua vida, né? Aprovado para o serviço. As posturas que tinham faziam toda a diferença, né? A palavra que nós temos aqui, né, falando que Timóteo foi aprovado, é dokimê, um exemplar de valor comprovado. Timóteo, gente, Paulo está aqui mais ou menos aqui na minha linguagem, tá? Nas minhas palavras, não está isso na Bíblia. Paulo está falando aqui, gente, Timóteo, ele é uma pessoa exemplar, tá? De valor comprovado. Eu estou vendo isso aqui na caminhada comigo e vocês viram aí, gente. Então esse camarada aqui, ele foi aprovado, foi um exemplar de valor comprovado. Onde esteve, ele deu exemplo, onde esteve, ele mostrou para que veio. Esse é o grande segredo. Será que era fácil ser aprovado para o serviço naqueles dias? Para o serviço que eles estavam fazendo, que o Timóteo estava ali mostrando que tinha sido aprovado, junto com o seu mestre, que estava esperando a qualquer momento a sentença de morte. Será que era algo fácil? Não era fácil. Hoje também não é. Viver com alguém como o apóstolo Paulo na condição de filho, tudo certinho, não era fácil. Eu creio que era difícil. Hoje também não é fácil, mas Deus é quem nos capacita para sermos servos aprovados. Ser servo é uma característica indispensável. Era a característica que era vista em Jesus.
característica que foi vista nos apóstolos, característica que deve ser vista em mim, deve ser vista em você. Quando eu falo em ser servo, e eu falo em liderança, em pessoas sendo chamadas para liderança, eu me preocupo muito com isso, porque tem muitos líderes, tem muitas pessoas que elas não são aprovadas para o serviço porque falta humildade, falta postura de servo. Tem todos os tipos, tem todas as características, tem tudo, mas não tem postura de servo, não serve. E quem não serve para servir, não serve, não adianta. E tem muita gente por aí que não serve de forma alguma, que não se dobra, que não faz nada por ninguém, que não ajuda ninguém, que não está sensível a nada. Então não serve. Aplicações finais. Colocar a vida diante de Deus, se dispondo a ser exemplo de valor comprovado. Esse termo aqui dá peso, pesa para mim, ser exemplar de valor comprovado. Eu preciso caminhar para isso. Porque senão o que vão ler na minha vida, o que vão ver, eu não sou um exemplar de valor comprovado. E aí? O que eu vou estar fazendo à frente de pessoas? Como que eu vou manusear a palavra de Deus? Como eu vou ter comunhão com Deus? Como eu vou ensinar pessoas se eu não sou um exemplar de valor comprovado? Então, coloque tua vida diante de Deus. Se tem áreas que precisam ser moldadas, precisam ser quebradas, se coloque diante de Deus. Senhor, molda. Senhor, muda. Senhor, quebranta o meu coração. Senhor, abre os meus olhos. Senhor, me dá discernimento para eu ver onde eu preciso mudar. Senhor, me dá discernimento para eu entender onde eu estou sendo excessivo. Senhor, me dá discernimento para que eu veja onde eu estou faltando, onde eu estou deficiente. E Deus, Ele vai mostrar. É algo que nós devemos nos colocar diante dEle, buscar o auxílio dEle, a orientação dEle, para que nós possamos crescer. Se colocar disposto a servir, a ter os interesses dos outros acima dos nossos. Existem muitas situações que não é isso que acontece. Muitos líderes não colocam os interesses dos outros acima dos deles, geralmente aos deles em primeiro lugar. E aí a coisa fica difícil. As pessoas sentem, as pessoas não querem caminhar, porque não é tudo o que o líder quer, o que o pastor quer, o presbítero quer, o dirigente da igreja quer, tudo como ele quer, mas espera aí, ele não para ouvir. Nós precisamos ter essa sensibilidade de ouvir e entender o interesse dos outros, e muitas vezes ter o interesse dos outros acima dos nossos, se dispor a fazer parte, sabe, da caminhada de uma igreja, não se adaptar a esse sistema de confinamento, a ideia de ser um desigrejado, é algo que está muito forte nos nossos dias. E agora, com esse período de confinamento, muitas pessoas tendo pregações pela internet, estudos, escola bíblica e tantas coisas. Para que ir em igreja? À volta do confinamento, nós vamos ver muitas pessoas habituadas a ficar em casa, indiferentes com a igreja. Igreja, por quê? O que eu vou fazer lá? Eu estou muito bem fazendo aqui. Então, cuidado com isso. Essa falta de disposição, essa falta de ânimo, falta de coragem, falta de disposição para vestir a camisa. E eu falo sempre isso em nossa igreja, e tenho continuamente passado isso para as pessoas com quem eu compartilho do Evangelho, e compartilho da caminhada cristã, e compartilho dos ensinos que temos no manual. É necessário vestirmos a camisa, sairmos da arquibancada, entrarmos no jogo. E quantas pessoas não estão? Quantas pessoas nesses dias, a arquibancada deles às vezes é o sofá que fica lá, e aí navega para aqui, navega para ali, é no Facebook, é no WhatsApp, é em tantas coisas. Eu não sou contra as redes sociais, eu tenho, e eu converso com pessoas e ela é muito útil. O problema é quando a pessoa fica divagando, fica só em função daquilo. Não é bom, não vai ser um homem diferenciado, porque Deus não capacita para ficar nessa voação, não. Tá usando para a glória de Deus, está fazendo algumas coisas, são positivas, às vezes é uma pesquisa, é um estudo, às vezes é uma orientação que houve de fontes boas. Tem muitas fontes ruins por aí, fontes de informação, de orientações, sabe? Então, menos isso, busque mais a Deus,
Se disponha mais para ser instrumento nas mãos de Deus, que isso vai fazer uma diferença enorme na tua vida. E concluindo os versículos 23 e 24, depois que o apóstolo Paulo falou tudo isso aqui, que nós vimos, as 3 características de Timóteo, que ele se interessava pelos outros, que ele priorizava as coisas de Deus, que ele foi aprovado para o serviço. Aí depois que ele mostra aqui tudo isso, aí ele vai fazer um fechamento. Diante de tudo que ele tinha falado, né, ele chega aqui a essa conclusão. Portanto, pessoal de Filipos, olha, diante de tudo isso que eu falei para vocês, né, ele é quem eu espero enviar, tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor que em breve também poderei ir. Na visão ele fala, em breve poderei ir e estar com vocês também. Na visão de Paulo, Timóteo era um homem capacitado por Deus, era ele que seria enviado, porque ele era um homem, Deus capacitava, e ele era diferenciado. Tem pessoas às vezes que eles querem estar em funções, querem fazer coisas, mas nunca foram nunca foram chamados por Deus, quanto mais capacitados por Deus, e aí não são diferenciados, e acham ruim às vezes. Mas essa capacitação vem de Deus, é Ele que chama, é Ele que capacita, e aí o exercício dessa capacitação que é dada por Ele, o exercício das funções, faz com que a pessoa seja uma pessoa diferenciada, que ela seja uma bênção, instrumento nas mãos de Deus. Apesar de Paulo confiar constantemente que poderia ser liberto, ele esperava ser liberto, e voltaria, né, aos Filipenses, mas era Timóteo que Deus vinha capacitando há algum tempo já, e que agora poderia ser recomendado para cuidar da igreja. Era Timóteo que estava no momento ali, sabe, no foco para ser enviado, era ele. Temos pessoas em treinamento hoje, eu já falei no início dessa pregação, falei de pessoas que nós temos na nossa igreja, né? 9 casais que nós investimos nesses casais que foram observados e que nós trouxemos para caminhar à frente, né, de 3 grupos grandes na igreja. Nossa igreja não é em célula, né? Somos em círculos, 3 círculos grandes, e cada círculo, são 3 círculos, e em cada círculo tem 3 casais cuidando. Então são pessoas que nós treinamos. Então são essas pessoas que hoje eu vejo Deus capacitando elas, e vejo elas fazendo a diferença. Alguns não têm o mesmo desenvolvimento que os outros, vão mais devagar, mas todos estão numa caminhada, todos têm as mesmas oportunidades, e Deus, Ele vai capacitando à medida que há envolvimento. O grande problema às vezes é que nós vemos pessoas que não se envolvem, não querem saber, não tem interesse nenhum por pessoas, né? Um ponto aqui básico, interesse por pessoas, não prioriza as coisas de Deus, prioriza outras coisas, aí depois quer ser aprovado para o serviço, não vai ser aprovado, não tem como ser aprovado. Então a necessidade de um envolvimento contínuo, de uma disposição, o Senhor capacita, aí você se interessa por pessoas, você vai priorizando as coisas de Deus, e aí você é aprovado para o serviço. Esse é o caminho, esse foi o caminho seguido por Timóteo. Eu creio que o apóstolo Paulo muitas vezes o orientou, como eu creio que você tem sido orientado, se você tem um chamado para o ministério. Então, o que vimos nessa noite aqui, que faz, que me alegra o coração, é ver que existe um chamado e uma capacitação de Deus, e que tem a parte que nós temos que fazer. E é nesse ponto que eu quero fechar aqui. Como é que você tem caminhado? Você se sente chamado ou chamada por Deus para o ministério? Quanto tempo faz que esse chamado foi sentido, que você viveu esse momento? O que você tem feito? O que acontece muitas vezes é que tem-se um chamado e a pessoa começa a fazer algumas coisas, e daqui a pouco ela começa a se desligar e começa a deixar, e daqui a pouco não está fazendo mais. Ah, Deus vai levantar outro, você que Ele chamou, não foi o outro, por que você está fugindo? E aí daqui a pouco o interesse pelas pessoas fica de lado, interesse pelos outros, aí começa a focar só nos seus interesses, só no que é melhor para você, só no que te agrada. As coisas de Deus não são priorizadas, ficam de lado. Então acorde hoje, essa palavra é para você que está me ouvindo. Como é que você tem caminhado?
Você que tem um chamado, você que tem sido identificado e tem sido chamado para exercer funções na obra de Deus, o que você tem feito? Pare agora e avalie a tua vida. Como está o teu interesse pelas pessoas? Nunca teve? Está na hora de começar. Já teve e parou? Está na hora de voltar. Tá? Eu tenho, mas eu estou um pouco desanimado. Está na hora de se encorajar e continuar. A questão de priorizar as coisas de Deus. Tá? Às vezes tem interesse por pessoas, não prioriza as coisas de Deus, não está na mesma sintonia e não tem como andar, não tem como fazer e jamais vai ser aprovado para o serviço. Então, esses desafios, pare agora, ouça o que eu estou falando, coloque a tua vida diante de Deus, tá? Para que Deus haja de forma que tudo mude nesse turbilhão que estamos vivendo de confinamento. Parece que tudo parece que não vai voltar mais. Vai voltar sim, Deus está no controle, mas vai voltar da forma que Deus quer, e de repente vai voltar com você acordado, com você despertado, despertada para fazerem a obra de Deus. O homem capacitado por Deus, foi o que nós vimos hoje, vimos o exemplo de Timóteo. É diferenciado o homem que por Deus é capacitado. Então foi chamado por Deus, ele capacita, então caminhe agora. Eu quero que você coloque a tua vida agora diante de Deus. Se você que me ouviu também não se enquadra aqui, mas conhece alguém que tem um chamado de Deus, que está distante, passe essa mensagem para essa pessoa, para que ela possa ouvir, para que ela possa refletir e mudar na caminhada. Ore por essa pessoa. E agora eu vou orar por você que tem vivido dificuldades diante do chamado de Deus, né? Não tem conseguido caminhar, e você que está lembrando de alguém aí, coloque essa pessoa agora em oração diante de Deus. Eu vou orar, depois que orar, eu estarei falando algumas coisas, algumas considerações finais para encerrar o nosso culto de hoje. Oremos. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de termos a tua palavra que nos ensina e vermos esses escritos do apóstolo Paulo para os filipenses, para a igreja de Filipos, indicando, direcionando Timóteo, um jovem que tinha crescido no conhecimento da palavra, e nós vemos que lá na frente, lá por volta dos 30 anos de idade, ele assumiu uma igreja com firmeza, foi pastor firme, mas ele viveu toda essa parte preparatória aqui nesse período em que o apóstolo Paulo estava preso e estava falando dele para os filipenses, falando para pessoas que também estavam observando esse jovem que tinha um chamado, que se interessava pelos outros, que priorizava as coisas de Deus e que finalmente foi aprovado para o serviço, e por ser aprovado ele foi indicado para ir para Filipos e para ser bênção lá na vida daquela igreja. Pai querido, eu coloco diante de Ti as pessoas que ouviram essa mensagem, que não se sentem animadas, que estão desencorajadas, ó Deus, pessoas que o Senhor tem chamado e que têm caminhado por um tempo, que enfraquecem, que desanimam e que muitas vezes não querem mais, nem enfraqueceram na realidade, desanimaram e não querem continuar. Senhor, anime essas pessoas, fortaleça essas pessoas, desperte essas pessoas agora, Pai, por favor, para que ainda nesse tempo de confinamento elas sintam-se motivadas pelo Senhor e novamente peguem a Tua palavra para ler, se envolvam com a Tua palavra e deixem um pouco as coisas desse mundo e se envolvam tanto com a Tua palavra como em oração com o Senhor, Pai. Cuide dessas pessoas, reanime para que na volta do confinamento nós tenhamos pessoas totalmente engajadas, pessoas envolvidas, pessoas que vestem a camisa e que glorificam ao Senhor e que ajudam na caminhada da igreja. Pai, aqueles que conhecem alguém que está assim distante, traga a memória agora, e também por esses eu oro, e peço que o Senhor tenha misericórdia, e que o Senhor restaure vidas, e que esses que têm um chamado, o Senhor tem capacitado, que as posturas de caminhada sejam posturas diferenciadas para a glória do Senhor. É no nome de Jesus que eu oro, agradecido, Pai, pela Tua palavra. Amém. Amém. Meu querido e minha querida, irmãos, irmãs, amigos que ouviram a ministração da palavra de Deus nessa noite. Nós temos o nosso canal, nós temos todas as pregações até essa de hoje. Essa é a 8ª pregação feita na carta de Paulo aos Filipenses. Nós temos a 1ª, a 2ª, está tudo certinho na ordem lá. Você pode ir no nosso canal
e ver as demais pregações e se inteirar de onde nós estamos. Temos outros sermões que eram pregados na nossa igreja, né, antes do confinamento, mas a qualidade da nossa imagem, das nossas filmagens de hoje estão bem melhores. Então você tem essa fonte de apoio. Que Deus te abençoe, uma boa semana a todos e que o Senhor continue conduzindo as nossas vidas nesse confinamento, que nós aprendamos as lições que o Senhor quer nos ensinar. É pedagógico esse confinamento, não é algo que nós devemos odiar e reclamar, não. Deus está no controle e Ele está tratando com você, está tratando comigo, está tratando com o nosso país, está tratando com os demais países, está tratando com o mundo. Que Deus te abençoe, boa semana, até a próxima, se Deus quiser.